Este projeto já é uma ideia que eu tinha há alguns anos, desde que assumi a segunda vara criminal, e visa fazer um trabalho com os homens em situação de violência doméstica e aos quais é imputada a prática de tais atos. Faz parte de uma política pública prevista na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.304 de 2006, e tem por objetivo a conscientização e a educação do homem que se encontra nessa situação. E desde 2020 é prevista lá no artigo 22, incisos 6 e 7, como medida protetiva de urgência em favor da mulher em estado de violência, como também para o próprio homem. E aí primeiro é feito um acolhimento, né? Tá marcado para hoje, mais tarde, é feito um acolhimento com esses homens. Aí o projeto foi elaborado pelo Dr. Jonathan, psicólogo do CREAS, e que está atuando nos processos como perito da área de psicologia, e será feito um acolhimento, inicialmente um acolhimento, o trabalho será, a metodologia será exposta para esses homens, e aí daí será feito um direcionamento, né, de acordo com cada caso. E o interessante é que eu penso que não podemos tratar somente com um viés punitivo, porque a violência doméstica pressupõe um conflito intrafamiliar, um conflito que já está numa fase avançada. E eu penso que a punição, né, trabalhar só com viés punitivo, não resolve o problema. Pelo contrário, pode acirrar esse conflito. Então é muito importante que o homem, né, tenha consciência do seu papel, e o objetivo também primordial do grupo, além da questão da educação, da erradicação, que visa a erradicação da violência doméstica, é justamente a assunção de responsabilidades. A princípio nós selecionamos alguns homens, né, não dá para, tem muitos processos, fizemos uma triagem, e aí eles são intimados, né, quando já há medidas protetivas em vigor, dentre elas a obrigação desse comparecimento. Aí eles são intimados pela Secretaria do Juízo, expede mandado de intimação para comparecimento à primeira sessão. E aí, de acordo com a normatização do CNJ, o recomendável são 8 sessões. Pode haver mais ou pode haver menos, né, de acordo com o caso concreto, e o comparecimento é obrigatório, porque é medida protetiva, né, em favor da mulher também, e é bom frisar que o não comparecimento injustificado pode acarretar outras consequências. Então, assim, mas o objetivo, né, nesse caso, não é, como eu falei, não é trabalhar com punição, e sim com responsabilização, né, com autorresponsabilização. Então, o comparecimento ele é obrigatório porque está previsto em decisão judicial embasada em dispositivo de lei. O homem, né, a quem se imputa a prática de violência doméstica, ele também está nessa situação, em estado de violência. E muitas vezes, pelo fato de a ignorância, né, a formação sociocultural do Brasil, assim como de boa parte do mundo, sempre se baseou em uma relação desigual e assimétrica de poder, né? A primazia do homem, né? Aquele sentimento de posse. Então é preciso educar a população, né? Conscientizar. E o homem que se encontra nessa situação, de uma certa forma, também está em situação de vulnerabilidade. Então é por isso que eu reputo muito importante fazer um trabalho com eles, porque o eixo principal da Lei Maria da Penha ela visa proteger a proteção da mulher, né? É o eixo principal, é a proteção da mulher em situação de violência. Mas também o homem, a quem se imputa a prática de violência, também precisa de uma proteção, de um apoio, né? Até mesmo para acabar com essa cultura que preza pela dominação, pela violência. A necessidade de desmascarar um pouco
essa ideologia que a gente tem que todo homem é agressor, né? Que o homem que agride mulheres é um agressor por natureza, como se fosse parte da personalidade. E, na verdade, dialogar com eles parte do pressuposto da compreensão do porquê da violência. Na medida que nós dialogamos com eles, nós descobrimos que essa violência pode não ser uma causa em si própria. Não é uma recorrência do homem só porque ele gosta de bater em mulher, como se diz culturalmente. Na verdade, a gente vai descobrir aí, né, de acordo com algumas pesquisas inclusive, que esse homem recorre à violência por uma questão de impulsividade, por uma questão cultural, por uma questão, né, de aprendizado ao longo da vida. Muitos desses homens vivenciaram situações de violência no passado, né, na infância, e é necessário a gente discutir, a gente abrir um espaço para que esses homens possam falar sobre isso. E à medida que eles vão falando, nós vamos propor dinâmicas aqui para que eles possam elaborar, possam descobrir habilidades do diálogo, por exemplo, coisa que não é recorrente nesses casos. E é nessa tendência, nessa perspectiva que a gente pensa que, na medida que a gente permite esses homens a falar sobre teores como masculinidade, o machismo, a autorresponsabilização sobre os atos que comete, a gente pensa na perspectiva de erradicação da violência doméstica na comarca de Caratinga. A partir da escuta desses homens, nós vamos partir para algumas dinâmicas de grupo, exibição de alguns vídeos sobre a violência, questionar um pouco sobre essa masculinidade, né, enquanto conceito, o que é ser macho hoje, o que é ser macho culturalmente, como o homem se forma violento e não como ele nasce violento, e a partir dessa perspectiva questionar padrões comportamentais violentos, permitindo a assunção de habilidades do diálogo. Né? O viés final é esse, é fazer com que esse homem passe a conversar mais com sua esposa, seja a atual, seja a futura, né? Porque historicamente um relacionamento não dá certo, às vezes dá medida protetiva, daí um tempo esse homem se separa dessa mulher, ou essa mulher se separa dele, e ele vai partir para outro relacionamento. Se ele chegar da mesma forma como saiu do primeiro, muito provavelmente ele vai cometer as mesmas coisas. Mas se a gente permite essa acepção do insight, né, da elaboração do comportamento, de uma visão diferente de como agir num relacionamento, talvez ele passe a ter relacionamentos mais sadios daí para frente.